Olá pessoal, linguística e saudações. Sejam bem-vindos à primeira aula do nosso curso de revisão linguística. Eu sou Gerson Pagarás. Eu serei um instrutor deste curso de revisão que é publicado e lançado através da Crátilos Serviços Linguísticos, que é a nossa equipa. Bom, antes de prosseguirmos com esta nossa primeira aula, alguns esclarecimentos. O nosso curso de revisão linguística, na sua primeira edição, vai decorrer na sua modalidade online, certo? Assim, exatamente nesses moldes, em que algumas aulas serão gravadas ou já estão gravadas e as outras aulas serão lecionadas em direto, ao vivo, através das plataformas digitais. Bom, para a nossa primeira aula, o que nós pretendemos aqui explicar é exatamente o nosso plano temático. E para quem é nosso aluno, para quem já se inscreveu no nosso curso, já, obviamente, já recebeu o seu plano temático e esta aula está exatamente para explicar em detalhes aqueles módulos que compõem o nosso plano. Isto é, quer dizer, as aulas pelas quais nós vamos passar, as aulas que nós vamos explicar, vamos ensinar, que vamos ter ao longo do nosso curso. E sendo a primeira aula, sentimos e concluímos que também podíamos tornar essa primeira aula pública para quem ainda não se tenha inscrito e se ganhar interesse, inscrever-se ao nosso curso e vir estudar conosco revisão linguística. Bom, pessoal, então o nosso curso de revisão linguística é composto por 4 módulos. São 4 módulos que nós vamos percorrer. O primeiro módulo chama-se Aspectos de Ortografia e da Gramática. O primeiro módulo, Aspectos de Ortografia e da Gramática. Então, temos aqui o módulo 1. Então, podemos perceber que esse módulo é composto também por 2 subpartes aí, que são os aspectos da ortografia e os aspectos da gramática. Bom, o que é que nós pretendemos estudar aqui neste primeiro módulo? Primeiro, questões de ortografia. Essencialmente, nós queremos atacar o acordo ortográfico. Atacar não no sentido agressivo, mas no sentido de mergulhar, de emergir nesse conteúdo sobre o acordo ortográfico. Nós queremos discutir primeiro o que é isto de acordo ortográfico e até que ponto este acordo ortográfico tem implicações para as atividades de revisão linguística. Ou seja, claro que tem implicações na medida em que o acordo ortográfico, embora busque uniformizar a escrita entre os países que têm a língua portuguesa como língua oficial, nós vamos olhar um pouco para a história e o cenário atual e vamos perceber que, na verdade, há um acordo ortográfico que já está em vigor em Portugal e em Brasil, mas que ainda não está em vigor em Moçambique, assim como nos demais países africanos de língua portuguesa. Então, o que nós queremos perceber é que, afinal de contas, quais são essas diferenças de escrita que se registram entre Moçambique, Portugal e Brasil. Quando digo Moçambique, por metonímia, refiro-me também aos países africanos de língua oficial portuguesa, como Cabo Verde, São Tomé, Angola, etc. Então, nós vamos perceber que, por exemplo, vamos discutir palavras como gêmeo, gênio, acadêmico, amazônico. Se essas palavras devemos escrevê-las com acento agudo ou com acento circunflexo. Falo do gêmeo, do gênio, do acadêmico, do amazônico, entre outras palavras parecidas. Então, nós estamos aqui a perguntar, à luz do acordo ortográfico válido para Moçambique, para Portugal e para o Brasil, o gêmeo devemos escrever com agudo, com circunflexo, ambas as escritas estão corretas, nenhuma está correta, é o que vamos procurar saber. Outros pares de palavras são loiça ou louça, por exemplo. E quem diz loiça, louça, está a falar de caloiro, calouro, oiro, ouro. Essas 2 palavras estão corretas. Qual dessas palavras já é válida à luz da norma do acordo ortográfico válido em Moçambique, em Portugal, em Brasil, assim sucessivamente. Então, nós vamos esclarecer essas questões, assim também como a questão do hífen, em determinadas palavras como infraestrutura. Quem diz infraestrutura diz coautoria,
semi-estruturado, entre outras palavras. As palavras são escritas juntamente, ou com hífen, ou com espaço. À luz do acordo ortográfico, como é que nós temos de tratar essas palavras? E, então, não sei, acho que já estão a começar a acompanhar mais ou menos onde é que nós queremos chegar. E mais do que essas palavras, vamos também olhar também para outras questões que que devem ser discutidas à luz da questão do acordo ortográfico. Eu tive um caso, por exemplo, estive a revisar recentemente um romance, um livro de ficção, de um autor moçambicano de renome. Foi um privilégio enorme trabalhar com esse autor. E discutimos uma vez sobre a escrita desses astros do nosso sistema planetário, como Sol, Lua, ok? Em que eu dizia que à luz do acordo ortográfico ainda válido para Moçambique, esses termos deviam ser escritos com inicial maiúscula. Mas o autor, o hábito da escrita do autor, digo, ele confrontou-me, ele disse: olha, Gerson, por mais que esse acordo diga isso, eu estou mais habituado a escrever essas palavras com inicial minúscula. Então, só para ver até que ponto é que essa questão da revisão também deve entrar em negociação, em interação com o próprio autor. E mais do que isso, só para termos a ideia de que essa questão do acordo ortográfico é uma questão extremamente problemática, ok? Então, há aqui uma grande margem também de aceitação de certas propostas que podem não estar, digamos, refletidas no acordo ortográfico. E também vamos olhar para os nomes dos meses, janeiro, fevereiro, março, abril, se esses nomes são escritos com inicial minúscula ou maiúscula à luz do acordo ortográfico. Então, nós vamos discutir esses aspectos. Seguida a isto, nós vamos procurar também discutir a questão da pontuação, o uso dos sinais de pontuação, o uso do ponto final, o uso da vírgula, o uso do ponto e vírgula, o uso do hífen, travessão, mearisca, apóstrofe. Nós também vamos trabalhar muito isto porque um dos principais erros cometidos em textos incidem sobre o uso indevido dos sinais de pontuação. Autores novos de ficção, assim como de textos não ficção, cometem exatamente essa gafe de construir frases longas, complexas, repletas de operações de subordinação, coordenação, falo dos que, os de que, etc. E, isso acabamos, e com isso acabamos construindo frases extremamente complexas e que dificultam grandemente a compreensão. Então, nós também vamos falar sobre o uso de sinais de pontuação, no sentido de como é que nós podemos simplificar um texto, fazermos uma revisão que simplifica aquele texto, que torna aquele texto tão simples, tão compreensível, e econômica através do uso de sinais de pontuação, porque quanto menor for a frase, maior é a possibilidade de compreensão. E é aqui onde nós também começamos a compreender aquela máxima segundo a qual uma frase bem escrita deve ter três características: clareza, clareza, clareza. Então, nós também vamos trabalhar com o uso dos sinais de pontuação, a questão do uso da vírgula, por exemplo, a questão do uso do travessão, do hífen, do mearisca. Quando estamos perante um texto literário, as falas são introduzidas por que sinal? Pelo travessão, pelo hífen, pelo mearisca, que também é um dos erros um bocadinho, que também é um dos erros frequentes, não sei também se podemos classificar como erro neste caso, mas é uma questão mesmo de mancha gráfica da prosa e que já, digamos, rege uma determinada norma. Então, de seguida a questão do uso dos sinais de pontuação, vamos também falar dos sinais de acentuação, quando é que devemos usar o acento agudo, o acento grave, o circunflexo, o til, e principalmente o nosso grande foco aqui vai ser no uso do acento grave. Ou seja, o acento grave é aquele acento que normalmente, geralmente marca a existência da crase. A existência da crase. Então, nós vamos procurar perceber quais são aqueles casos, porque muita gente, por exemplo, no uso da crase, usam a crase em situações em que não deviam usar e não usam a crase em situações que deveriam usar. Ou seja, então nós vamos procurar estudar aqui quais são os casos obrigatórios de uso da crase
e quais são os casos proibitivos do uso da crase, ok? Então nós vamos tentar esclarecer aqui. E também vamos olhar também para aqueles casos em que o uso da crase é, digamos assim, facultativo. Pode-se usar, assim como pode não se usar. E, por fim, vamos fechar essa questão ortográfica a discutirmos a questão da relação entre grafema e fonema. O que eu estou a tentar dizer é que existem certas letras, como um S, certas letras, que vão ser representados por vários sons. Esta letra, o que estou a dizer é que esta letra aqui, numa determinada palavra, pode soar como Z, ok? No caso mais óbvio, acho que é casa, casa. E em outra palavra, esta letra pode soar como C, no caso de sentir, casa, sentir. Ou pode soar como um X, no caso de escola, escola, ok? A mesma letra, S, 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 pode ser representada por várias pronúncias, vários sons. E o contrário também acontece, ou seja, um mesmo som ter várias letras que lhe representam, certo? O que eu estou a tentar dizer aqui é o som, este som pode em algum momento ser representado por S, mas o mesmo som pode em algum momento ser representado pela letra C. Pode ser representado pela letra S ou pode ser representado pela letra C. Um exemplo básico de senso comum é concerto, concerto, ok? O mesmo som a ser representado por várias letras. E estamos a discutir esta questão ao nível do primeiro modo. Por quê? Porque é este fenômeno que cria uma grande confusão de escrita de uma série de palavras, como dispensa, dispensa enquanto aquele local em que a gente guarda os mantimentos, e dispensa como do verbo dispensar. É escrito do mesmo modo? Não. Qual é a diferença? Onde é que está a diferença? Quando é que é escrito assim? Quando é que é escrito assado? Vamos a falar, por exemplo, de cozer, ok? Cozer, no sentido de costurar. Como é que nós devemos escrever? Cozer, no sentido de preparar os alimentos. Como é que nós devemos escrever? Então, vamos perceber aqui que existem, de fato, o mesmo som a ser representado por várias letras e o nosso objetivo aqui é dominar essas letras. É um aspecto que precisa que o revisor consulte constantemente o seu dicionário, o seu prontuário, a sua gramática. Ou seja, o revisor não tem um conhecimento acabado, estável, satisfatório. O revisor, sempre que está diante de um texto, assim que surgem essas expressões, essas ligeiras dúvidas, ele deve sempre estar a consultar o seu material mais próximo, o seu dicionário, a sua gramática, o seu prontuário, etc. Então, são aspectos que temos de estar constantemente familiarizados, com os quais devemos estar constantemente familiarizados. E a leitura constante, a leitura presente, a leitura intensa de obras, sejam ficcionais ou não ficcionais, ajuda muito a reconhecer de imediato essas questões. E depois nós vamos para a questão da gramática. E aqui nós não queremos estudar toda a gramática, porque isso leva anos, que os digam os que fizeram ensino de português. Levaram 4 anos só a estudar, só não, mas a estudar essencialmente a gramática da língua portuguesa. Então nós não queremos tocar em todos aqueles aspectos complexos do formalismo, etc. Nós aqui só vamos buscar aqueles aspectos salientes da gramática que mais vem à tona quando a gente trabalha com um determinado texto. Nós queremos falar aqui da regência verbal, as preposições que são regidas pelo verbo. Verbos como chamar, é chamar o Pedro, chamar ao Pedro, apelar, apelar o povo, apelar ao povo, visar, visa o Pedro, visa o Pedro, visa. Quer dizer, então nós vamos selecionar uma série de verbos de uso muito frequente e vamos estudar a sua regência. Se elas têm uma única regência, se tem mais do que uma regência, em que situações é que devemos usar cada uma dessas regências. O participar é participar na reunião, é participar da reunião, quando é que é uma, quando é que é outra.
Tudo isso tem a ver com a regência verbal, assim como a regência nominal também vamos trabalhar com a regência nominal. Vamos também tocar nos aspectos da concordância nominal, assim como a concordância verbal. A concordância nominal, bom, vamos começar das regras básicas, né? Mas o que nós queremos aqui são aqueles aspectos salientes que mais saem à tona. Por exemplo, quando estamos a falar da concordância nominal, em que o sujeito tem dois núcleos nominais. Sabemos que quando a gente diz a cebola, a cebola amarela, a cebola amarela foi comprada. Aqui temos um caso de uma concordância de uma regra básica, temos um sujeito com o seu núcleo nominal e temos aqui o seu modificador, que é o adjetivo amarelo. Depois temos aqui nosso predicado. Está tudo a concordar, mas os casos que nos interessam quando falamos da concordância nominal e da concordância verbal são os casos mais complexos. Por exemplo, quando o sujeito tem dois núcleos nominais em vez de um, poderia ser aqui a cebola, e o tomate. Como é que o amarelo se comporta diante desta situação? A cebola e o tomate amarela ou a cebola e o tomate amarelo? Ok? Ou a cebola e o tomate amarelas ou a cebola e o tomate amarelos. Como é que o amarelo se comporta? Depois vamos pegar desta região que tem mais a ver com outra concordância. Então, aqui é o nível da concordância nominal. Quando temos um sujeito de dois núcleos nominais, como é que o modificador se comporta, ok? E temos casos, nós vamos ver que há vários casos. Quando os núcleos nominais estão no singular, que é este caso, quando um dos núcleos nominais está no plural, as cebolas e o tomate, como é que fica o amarelo? Amarela, amarelo, amarelas, amarelos. As cebolas e os tomates. Amarela, amarelo, amarelas, amarelos. Imagine que então nós vamos olhar para este caso, mas também temos o caso dessa região aqui da concordância. A cebola e o tomate foram comprados, foi comprado, foram compradas, foram comprados. As cebolas e os tomates foram comprados, compradas. Então, este senhor vai concordar com qual dos elementos aqui? Portanto, são esses aspectos também que vamos procurar tratar, e isso. E há um outro caso, por exemplo, em que esta região pode se deslocar para a posição inicial da frase, né? Como é que fica? Foram compradas as cebolas e os tomates? Foram comprados as cebolas e os tomates? Foi comprado a cebola e o tomate? Ou foi comprada a cebola e o tomate? Também vamos trabalhar nesses casos, porque é isso que nos lembra aquelas frases muito famosas como proibido a venda e o consumo de bebidas alcoólicas, proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas, proibidos a venda e o consumo de bebidas alcoólicas ou proibidas a venda e o consumo de bebidas alcoólicas. Isso tem a ver com concordância nominal e depois vamos também explorar a concordância verbal, que segue mais ou menos o mesmo panorama, com exceção de que é uma concordância entre um elemento nominal e um núcleo verbal. Bom, esses são os aspectos mais salientes da gramática e claramente também envolve a questão da colocação dos pronomes clíticos. Quando falamos de colocação dos pronomes clíticos, vamos rever aspectos obrigatórios no uso da colocação dos pronomes clíticos ou na colocação dos pronomes clíticos e aspectos opcionais também do uso dos pronomes clíticos, assim como vamos ver aqueles três locais em que o clítico pode ocorrer, que é a posição pré-verbal antes do verbo, a posição pós-verbal após o verbo e assim como a posição
interverbal, no interior do verbo. Ok? Um dos erros que é muito frequente se cometer é quando temos um verbo do indicativo no futuro, oferecer, né, por exemplo, ou comprar. É muito frequente as pessoas produzirem comprar rate, um presente. Temos o verbo comprar, está no futuro aqui do indicativo, temos o clítico, o ti, é comprarei. Mas quando o verbo está no futuro do indicativo, esse clítico não pode ocorrer na posição que chamamos de enclítica, né? Ele deve obrigatoriamente ocorrer no interior da forma verbal, em que primeiro colocamos aqui a base verbal, comprar, ok? Depois inserimos aqui o clítico e colocamos aqui essa desinência aqui que sobra. Então ficamos com comprar-te. Então são essas e outras regras muito mais salientes que vamos observar. Seguido a isto, nós vamos procurar o segundo módulo, que se chama o cuidado especial com os textos literários. Após vermos um bocadinho da teoria ortográfica e gramatical para a realização das atividades de revisão linguística, nós temos que tomar um cuidado com o texto literário. Conforme já devemos saber, o texto literário, que é um texto de ficção, a poesia, etc., esses textos eles gozam de um certo privilégio criativo. Ou seja, com esses textos, ou através desses textos, os autores podem, digamos, desviar-se daquilo que é a norma ortográfica ou a norma gramatical para criar. Afinal de contas, um texto de ficção, a própria história, ela é criada, é um universo criado e, por consequência, a própria linguagem também pode harmonizar-se com essa ideia de criação, em que o autor pode ali cometer alguns desvios gramaticais, linguísticos, discursivos, etc. Agora, o que nós queremos procurar perceber aqui com os textos literários é até que ponto um certo desvio é um estilo daquele autor e até que ponto um certo desvio, na verdade, trata-se mesmo de erro daquele autor. Nós vamos discutir esse aspecto, vamos tentar perceber melhor sobre essa questão. Quando é que um desvio é estilo do autor e quando é que não o é? Ou quando é que aquele desvio que o autor acha que é estilo, não dá para ser estilo, não tem condições estético-discursivas para ser propriamente um estilo. Segundo, vamos olhar para alguns aspectos obrigatórios de se rever num texto literário. Já havia adiantado aqui sobre a introdução das falas, que a introdução das falas, do ponto de vista de estética de mancha gráfica, devem ser introduzidas as falas pelo travessão e não pelo meia risca e não pelo hífen. Vamos olhar também para a questão da harmonização nas formas de tratamento. Um texto de ficção geralmente envolve ali personagens que vão interagindo um com o outro. E aqueles personagens, em algum momento, vão estabelecer algumas formas de tratamento. Em algum momento, o personagem A pode tratar o personagem B por tu, em que pergunta, por exemplo, compraste o livro? Só dizer compraste o livro, o personagem A já está a tratar o personagem B por tu. E até que ponto esse tratamento ele é harmônico, até que ponto esse tratamento é uniforme, até que ponto o autor conseguiu manter aquela forma de tratamento entre o personagem A e o personagem B. E nós, como revisores, também devemos estar atentos a isso, porque é uma das coisas que muito escapa aos autores quando estão ali a escrever. E nós, como revisores, podemos ajudar os autores a harmonizar as formas de tratamento entre os personagens. E mais do que isso, é necessário também, às vezes é muito importante se avaliar a posição social de um personagem em relação ao outro e até que ponto essa posição social, esse perfil social dos personagens coadunam com as suas formas de tratamento. Então, nós temos de procurar discutir isto e harmonizar isto, né? Eu, por exemplo, já tive algumas dificuldades, por exemplo, em que um personagem está a interceder, está a comunicar-se com uma entidade sobrenatural. E como é que esse personagem deve tratar essa entidade sobrenatural? Por voz, por tu, etc.
fui investigando até ter as minhas próprias conclusões e nós vamos discutir isso juntos, essa questão das formas de tratamento. Outro aspecto também ao nível dos textos literários que poderemos discutir é como aperfeiçoar isso. Não é propriamente um trabalho de revisão linguística no sentido gramatical ou ortográfico, mas no sentido mais de revisão literária, né? Vamos também aqui oferecer algumas técnicas de como é que podemos melhorar um texto ao nível de tropos, ou seja, de figuras estilísticas. O que é possível, às vezes, é aprimorar a linguagem literária daquele texto, acrescentando ali mais metáforas, metonímias, hipérboles e personificações. No caso de poesia, os ritmos, né, as rimas dos textos. Vamos procurar também oferecer um bocadinho dessas ferramentas, discutirmos melhor essas questões, porque são questões mais abertas, né? E que, atenção, quando falamos de texto literário, quando estamos a revisar um texto literário, é muito importante a negociação com o autor, ok? Se o revisor está ali já a propor algumas coisas, é muito importante que se negocie com o autor, porque o texto é do autor, não é do revisor. Então a decisão final deve ser do autor e é importante que haja essa comunicação, essa interação entre o autor e o revisor. Bom, vamos explorar outros aspectos ao nível do cuidado com o texto literário, mas depois vamos avançar para o terceiro módulo que se chama clareza e objetividade. Este módulo ele busca aplicar ferramentas, nós vamos procurar estudar as estratégias de como é que podemos tornar um texto claro e um texto objetivo. Ou seja, o que é que estamos a falar? Existem textos que divagam. Imagina só um texto jornalístico ou artigos de revistas. Eu trabalhei muito com artigos de revistas, a revista Exodus, a revista Ancila, e ultimamente a revista Climar. E esses textos, pela sua natureza, devem ser breves e objetivos. Em algum momento, os autores desses textos, desses artigos, eles podem divagar, eh, usarem 100 palavras para dizerem algo que poderiam ter dito apenas com 50 palavras. Então, nesses textos, nós temos que ter a capacidade de identificar aquilo que chamamos de metadiscursos, ou seja, são textos, trechos a mais, são metadiscursos, são discursos a mais, cuja ausência não danificam a mensagem daquele texto. Então, nós vamos procurar tornar o texto mais claro, mais objetivo, eliminando metadiscursos, eliminando redundâncias, fazendo a seleção lexical adequada, ou seja, a seleção das palavras adequada de acordo com a natureza do texto e a natureza do público-alvo. Portanto, são estratégias que incidem muito mais para textos não ficcionais. Falo de textos científicos, como textos acadêmicos, trabalhos de fim do curso, artigos de revista, textos jornalísticos, relatórios das organizações não governamentais, eles produzem relatórios anuais. Portanto, esses textos devem ser objetivos, claros. A sua mensagem deve ser e deve estar clara. Então, nós vamos identificar aqueles aspectos que enfraquecem a mensagem, aqueles aspectos que escurecem a mensagem, então nós vamos identificar e vamos colmatar para clarificar aquela mensagem. E as nominalizações, por exemplo, como vamos ver pela frente, as nominalizações elas enfraquecem a mensagem de um texto. Então nós vamos aprender a identificar essas nominalizações e a evitá-los, né? Depois desse terceiro módulo, que é clareza e objetividade, em que vamos trabalhar essencialmente. Então, neste módulo, nós vamos trabalhar essencialmente com esta obra, Claro e Direto, da professora Julieta Langa e do professor Peter Cowlin. Assim como vamos trabalhar com mais duas outras obras assim como vamos trabalhar com duas outras obras que ensinam essa questão de escrever com clareza, com objetividade, com rigor, com voracidade. E, por fim, o último módulo é a avaliação final, ou seja, chama-se revisão linguística na prática. Então, aqui neste último módulo, nós vamos eh, eh, partilhar textos de vários gêneros, desde o científico, jornalístico, literário,
e o estudante será convidado a praticar toda essa teoria que foi aprendendo, a aplicar naqueles textos, a revisar aqueles textos, e aí vamos a fazer um acompanhamento mais próximo, mais de perto, e fazendo as devidas correções dessas revisões, propostas de revisões, o que escapou ao revisor, o que podia ter sido melhorado, porque muitas vezes o revisor conhece a regra, mas naquele momento da revisão alguma coisa pode ter escapado. Então nós também vamos avaliar aqui o grau de atenção do revisor quando está diante de um texto e melhorar aquilo que ele poderia ter realizado, poderia ter corrigido. Então, após esse último módulo, a avaliação final, obviamente, nós teremos aí eh, avaliações já acumuladas e suficientes para obtermos ali a média final de cada estudante, e através dessa média final do estudante nós vamos eh, avaliar e ver quem são os estudantes que aprovaram ao curso com um desempenho positivo e aqueles que não conseguiram aprovar com um desempenho positivo. E nós só vamos certificar aqueles estudantes que tiverem um desempenho positivo, ok? Então, todos esses módulos, o primeiro módulo terá uma avaliação, o segundo módulo terá uma avaliação, o terceiro módulo terá uma avaliação e o último módulo, que é a revisão linguística na prática, também terá uma avaliação. E com essas avaliações já será suficiente para termos a média do estudante e apenas certificarmos aqueles estudantes que obtiveram um desempenho positivo. Os que não obtiveram um desempenho positivo terão certificado de participação, mas não certificado de conclusão do curso, mas de participação. Ou seja, os que não obtiveram um desempenho positivo ainda podem fazer parte da segunda edição da segunda turma, que vamos anunciar através das nossas plataformas digitais, e tentar ver se consegue, dessa vez, o seu certificado de conclusão do curso de revisão linguística. Então, turma, é isto. O resto dos detalhes vamos conversar em grupo fechado, e espero que essa primeira aula tenha despertado interesse em cursar a revisão linguística e até a segunda aula. Até lá.